Então tá. Qual é o nosso enfoque? Fake news, mídia e cultura de consumo, porque as coisas estão muito ligadas, né? Fake news praticamente não existe sem mídia social. A grande questão hoje, porque ela está tão forte, fake news, porque nós temos diversas mídias sociais, todo mundo tem acesso, né? E isso tem uma relação também com a cultura de consumo, que na verdade hoje nós consumimos mídia, seja Facebook, seja WhatsApp, seja... e a prova disso, e como eu gosto muito de observar as pessoas, estudar as pessoas, a gente vê muitas vezes meia dúzia de pessoas que estão em algum lugar, todo mundo com o celular fazendo alguma coisa. Ou seja, o quê? Estão consumindo algum produto, enfim, aquilo que interessa a cada um. Então, os três elementos, fake news, mídia e cultura de consumo, têm uma relação e a gente vai buscar abordar esses três aspectos nessa aula de hoje. E depois eu vou encaminhar parte de um texto que eu ajudei a escrever, que vai fazer parte de um livro, que deve estar saindo até o fim do ano, né? Eu peguei uma parte desse texto, desse artigo, né? E quero compartilhar com vocês. Então, vamos aqui. Então, o que é fake news? Bom, existem diversas maneiras que a mídia usa, mais a mídia tradicional, para dizer que isso é fake news, né? Ou seja, o que é fake? Está bem claro isso, mas enfim, fake é falso, né? E news são notícias, informações, principalmente dados, novidades, né? Então, fake news seriam informações falsas. Mas fake news são publicadas como se fossem fatos verdadeiros. Por quê? Por dois motivos. Ou porque o sujeito que está replicando não tem consciência do que ele está fazendo, ou porque ele intencionalmente, e essa é a grande maioria das pessoas, intencionalmente publica informações falsas com seus interesses, com seus objetivos, ou para denegrir a imagem de pessoas públicas, ou para passar informações falsas que têm os seus interesses por trás disso. Então, as fake news existem por quê? Ou porque alguém, ou algum percentual, compartilha essas informações por WhatsApp, por exemplo, né? Até pelo Facebook, compartilha e não se dá conta que isso é informação falsa, ou porque tem pessoas que, por interesse, compartilham informações falsas para ganhar alguma coisa com isso, ou para denigrir a imagem de outras pessoas. Mas tem uma coisa que tem que ficar bem claro para nós, para a gente ter bem assim lucidez no que a gente está pensando. Nós temos que diferenciar fake news de propaganda. São duas coisas diferentes, né? Fake news, então, aquilo que a gente já comentou, são notícias falsas, são mentiras, na verdade, né? E propaganda é um produto que é disposto, com mais ou menos ênfase, mas para dizer para nós, olha, estou aqui, se você quiser me comprar, eu estou aqui. E tem gente que muitas vezes critica a propaganda, né? Na verdade, a propaganda bem legal, eu gosto dela. Quer ver, só para trazer um exemplo para vocês, né? Eu seguido compro livros no Amazon, né? Seguido eu compro. E aí, hoje eu comprei esse livro aqui, né? E esse livro aqui, que é sobre feedback. Talvez uma aula que a gente vai fazer adiante sobre feedback. E aí, hoje me mandaram. Ninguém fala sobre o mesmo assunto, porque eles sabem que eu me interesso por esse assunto. Então, propaganda na gênese, na ideia, é de colocar o produto à disposição do possível comprador. Se vocês têm um produto, enfim, né, nem que seja uma ideia, quanto mais vocês colocarem ela à disposição, mais chance vocês têm de que essa ideia seja aceita, ou comprada, ou vendida assim, né? É claro que a propaganda também pode ser fake, isso é óbvio, né? Ela pode ser fake, mas em tese, na essência da coisa, a propaganda é diferente de fake news. Tem propagandas que exageram, que falam, inclusive, aquilo que não é tanto assim, né? Quem tem contato com crianças, por exemplo, sabe disso, nas propagandas de criança na televisão, elas deixam a criança assim, né, empolvorosa, porque a criança pensa que é assim, que aquele brinquedo tem vida, alguma coisa e tal, né?
Mas, enfim, a ideia da propaganda é colocar o produto à disposição, tá? Então, só para a gente colocar esses dois elementos, né? Fake news é mentira, notícias falsas, e propaganda, a ideia básica é de colocar o produto à disposição de um possível comprador. Quais são os motivos para a criação das fake news? Bom, aqui eu coloquei alguns, que são os principais. Pela pesquisa que eu fiz, eu trabalhei ontem e hoje o dia inteiro, né, nessa aula, né? Eu acabei me encantando pelo assunto. Então, o que eu pesquisei, né? Alguém que quer atrair mais acesso ou mais publicidade. Então, coloca manchetes absurdas, porque as manchetes absurdas chamam muita atenção dos interlocutores. E aí o pessoal entra. E aí, quanto mais acessos tem, você sabe que mais vale a publicidade desse produto. Então, um interesse é esse, né, de trazer mais acessos. E aí, quanto mais absurda for a manchete, mais as pessoas acabam indo lá e clicando. Ou reforçar certos pensamentos por meio de mentiras, né? Seja o que for. Nós temos uma guerra muito grande, agora, nesse momento no nosso país, em torno da pandemia do novo coronavírus, né? E eu gosto, assim, de acompanhar para perceber como, sobre um assunto, as pessoas têm opiniões diferentes. Hoje eu li só a manchete, que eu não tenho tempo de entrar e ler muita matéria. Mas era um prefeito ou governador de uma cidade ou estado dos Estados Unidos, fez um pronunciamento, e um sujeito aqui do Brasil pegou, editou e disparou. E aí o outro jornalista foi lá e conseguiu aquele pronunciamento na íntegra e percebeu que havia sido feita uma edição, que esse negócio, na verdade, é fake, é falso, né? Ou seja, então a ideia, eu quero reforçar o meu pensamento, e se eu não consigo convencer os outros de que o meu pensamento é bom, então eu dou um jeito de colocar algum fake lá para potencializar, para tornar esse pensamento mais forte, nem que seja por meio, né, de mentiras. Disseminar o ódio, isso a gente percebe muito. Eu não sei, pessoal, eu não entro muito nas mídias sociais, mas às vezes no Facebook eu me assusto um pouquinho das pessoas, sabe, por meio da linguagem que eles usam. E se eles colocam determinada linguagem, né, é claro que elas têm esse sentimento da linguagem. Assim, palavras de baixo calão, agressões muito agressivos. E semestre passado, deixa eu compartilhar isso com vocês. Talvez eu até já tenha falado, mas enfim. Semestre passado eu tive uma experiência muito bacana na Univates, nessa mesma disciplina. Eu até acho que já comentei isso com vocês. Nessa mesma disciplina de temas contemporâneos. A gente estava tratando um assunto que eu até não sei qual era o assunto, mas era um assunto social, né? E dois colegas de vocês tinham uma opinião, assim, 100% contrária. E o bacana foi que eles conseguiram conversar, cada um expôs seu pensamento, seu ponto de vista, o outro expôs ponto de vista, e eram totalmente distintos, mas cada um respeitou o ponto de vista do outro, né? E aí a aula terminou e os dois continuaram conversando, a gente continuou conversando um pouco ainda, né? Aí depois a gente saiu da sala, os dois saíram caminhando, conversando, trocando ideias, assim, na maior civilidade, né? Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. Não precisa disseminar o ódio, como muitas vezes acontece, né? Ok, se a pessoa pensa diferente, está bem, não tem problema. Como seria chato o mundo se todo mundo pensasse igual, né? Então, mas muitas vezes se usa isso, né, para disseminar o ódio. Denigrir opositores, eu não gosto da pessoa porque ela pensa diferente, então eu vou acabar, né, falando que ela é isso, aquilo e tal, né? O que não faz o menor sentido. Ou legitimar um ponto de vista, ou prejudicar uma pessoa, um grupo que é público, né, geralmente figuras públicas, né, então isso acontece com frequência. Isso está tudo por trás daquilo que a gente chama de falsas notícias, né, e por dentro das mídias sociais, que nós temos bastante acesso nos dias de hoje.
Deixa eu ver um videozinho com vocês. Ver qual é o primeiro vídeo sobre fake news. É esse aqui. Olá, eu sou a eleitora cidadã e vou apresentar para vocês uma série sobre fake news, que quer dizer notícias falsas. Hoje vamos falar sobre mentiras na internet e suas consequências. Uma invenção de fatos, um deboche, uma fofoca, uma manipulação de imagens. Tudo pode começar como algo pequeno em um grupo de bate-papo, mas a brincadeira pode tomar proporções nada inocentes na internet. Histórias é que não faltam. Recentemente, na Índia, 8 pessoas foram mortas pela população após notícias falsas sobre elas terem sido divulgadas em aplicativo de troca de mensagens. Outros 5 integrantes de uma comunidade nômade no país foram espancados por 35 pessoas após falsas acusações de sequestro de crianças, também por meio do aplicativo. No Brasil, em São Paulo, uma dona de casa de 33 anos também perdeu a vida após ter sua foto divulgada nas redes sociais, acusada como responsável pelo sequestro de crianças. Em todos os casos, a mentira ganhou rapidamente as redes sociais, causando a morte de pessoas inocentes. Por isso, fico alerta. Produzir, receber e passar adiante uma notícia falsa pode colocar em risco a vida de pessoas. E, nesse caso, não é só a vítima que pode sofrer danos, mas a de quem produziu ou repassou o material nas redes sociais. O compartilhamento de mentiras e boatos na internet pode causar crimes, mortes, espancamentos, constrangimentos, injúria e difamação a pessoas. Já para empresas e organizações, a irresponsabilidade pode trazer prejuízos financeiros e fábricas podem ser fechadas, deixando milhares de desempregados. As consequências causadas pelas falsas notícias na internet são incalculáveis. Por isso, é preciso ficar atento ao curtir e compartilhar uma informação de cuja veracidade não se tem certeza. Na dúvida, não curta nem compartilhe. Para mais informações da Justiça Eleitoral, acesse www.tse.jus.br. Maravilha. Aqui, ó. Eu quero conversar um pouco com vocês agora sobre a origem e sobre a trajetória das fake news. É impressionante, né? Fake news sempre existiram desde que o ser humano existe. E é claro, a partir dessa eleição dos Estados Unidos, em 2016, devido à presença maciça das tecnologias de comunicação, a repercussão foi muito grande. E até hoje, pessoas analisam com pesquisas, estudiosos e tal, dizendo que mais ou menos assim, que a eleição dos Estados Unidos, onde o Donald Trump ganhou essas eleições, aconteceram porque tinha fake news. E aí eu consegui uma pesquisa e eu fiquei bastante assim impressionado com os dados, né? Algumas fake news que influenciaram nas eleições, né? Essa foi uma pesquisa que o pessoal fez depois das eleições. Olha só, uma delas foi a divulgação de que a Hillary Clinton estava com mal de Parkinson. E 25% dos entrevistados acharam que isso é alguma coisa que faz sentido, ou seja, aceitaram esta informação como tal. O outro, ela foi secretária do Estado, né? No governo do Barack Obama. Então, teria vendido armas aos hijadistas. São grupos extremos, né, do Oriente. E 35% disseram que isso é possível, que isso faz sentido. Aí a outra, que o Papa Francisco estaria apoiando Donald Trump. 18% disseram que isso faz sentido. Então, todas essas informações aqui, elas se constataram como equivocadas, não é como falsas. Mas, naquele momento, aí no auge de tantas informações, eles acabaram influenciando as pessoas. Eu não estou dizendo que sim ou que não, mas o que a gente consegue ler, né, pelo que pesquisadores dizem, que de fato teve uma influência bastante grande nessas eleições.
Né? Eu trago esse dado assim só para a gente perceber como estas fake news são poderosas e como nós temos que tomar cuidado para não cair nessa rotina também. E isso acontece mais fácil do que a gente imagina. Né? O outro dia, um colega meu da faculdade compartilhou uma informação de que como é que aquele ator que fazia aqueles filmes, não é o Schwarzenegger, o outro, o Rambo, o Stallone. Sylvester Stallone teria morrido. Eu olhei, conheci ele e digo, pô, mas o cara não pode estar publicando notícia falsa. Mas eu fui na mídia pesquisar e descobri que era fake. Aí eu mandei a mensagem para ele, dizendo, tira esse negócio do ar, isso é falso, isso não existe. É coisa assim que não tem muita consequência, né? Mas tem outras que acabam tendo bastante consequências sobre essas informações como essas que a gente viu, né? Aqui, ó. 2003. Isso aqui eu lembro, eu já era crescidinho naquela época, obviamente, né? A invasão do Iraque, em 2003, aconteceu porque se dizia que o Saddam Hussein tem armas de destruição em massa. Este foi o argumento usado. E a partir dessa verdade construída, que os Estados Unidos invadiram o Iraque. Né? E, enfim, aconteceu o que aconteceu. Mas a grande questão é que não encontraram armas de destruição em massa. Não encontraram absolutamente nada. Então, ou era uma informação construída intencionalmente, que era no governo do George Bush, ou era uma informação falsa, que eles confiaram nessa informação, mas depois se mostrou que ela era equivocada. Então, mais um fato, né? Voltando um pouco mais, olha aqui, ó. Descoberta do Brasil é fake. Ó. Isso aqui foi impressionante. O que a pesquisa, os historiadores hoje apuram? Se vocês, não sei se tem alguém do curso aqui da disciplina que faz história, mas o pessoal da história, eles se dedica mais ao estudo dos fatos históricos, obviamente, né? Então, o que aconteceu? Ó? 2 anos antes de Pedro Álvares Cabral chegar ao Brasil, o navegador Duarte Pacheco Pereira esteve no Pará e no Maranhão. 2 anos antes. E em janeiro de 1500, o espanhol Vicente Yanez Pinzón, também, aqui eu esqueci de colocar, passou, né? Ele chegou com seus barcos no litoral de Pernambuco. Né? E no mesmo ano, daí mais adiante, março, né? Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. É claro que não. Na verdade, quem faz uma leitura mais crítica diz assim que a descoberta do Brasil não foi descoberta, mas foi uma invasão. Mas a gente teve que dizer que foi descoberta exatamente para justificar isso. E aí entra a questão de uma informação falsa que foi passada para a Europa na época, né? E eu não sei vocês, mas eu aprendi isso aí também, né? Que em 1500 o Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral. Não sei como se ensina hoje, né, essa história do Brasil nas escolas, mas na verdade a gente sabe que não é assim, que ele já sabia que o Brasil existia. Tá? Então ele veio para cá sabendo, mas então deu uma informação de que havia descoberto. Aqui, ó, voltando um pouquinho mais para trás ainda. Os imperadores romanos, Calígula e Nero, bem na antiguidade, ainda estão envoltos em fake news porque nós não sabemos ao certo. Né? Calígula, ele reinou bem pouco tempo aqui, ó, 4 anos. Isso. Então ele, assim, ganhou a fama de ser um personagem dos mais cruéis, depravados e insanos de todos os tempos. E ele teria nomeado seu cavalo como cônsul. E aí eu estava lendo hoje outros textos que dizem que isso, na verdade, é uma invenção. Isso só para acentuar que ele é um cara desequilibrado. Mas, de fato, isso não aconteceu. Enquanto que alguns afirmam que isso aconteceu, outros dizem que isso não aconteceu. Em todos os casos, essa história do imperador Calígula está envolvido, né, em notícias que nós não sabemos se são verdadeiras ou não. Mas se tem notícias contraditórias,
significa que algumas delas, obviamente, não são verdadeiras. O outro também, que é o imperador Nero, que foi o imperador dos mais cruéis e dos maiores perseguidores do cristianismo. Olha aqui, nós estamos aqui em 64. Vamos pensar uma coisa assim. Jesus de Nazaré morreu com 33 anos, e aí tem toda a história, né, da morte, da ressurreição, da ida para o céu e tal. Então, 33, 30, 40, 50, 60, mais ou menos 30 anos depois, quando o cristianismo estava em ascensão, as comunidades religiosas não podiam se encontrar em público, porque todos tinham que adorar o imperador como Deus. E para o cristão é obviamente que só tem um único Deus, que não é o imperador, então eles se recusavam de adorar a Deus, aliás, ao imperador como Deus. Então, muitos deles, isso daí é fato histórico, eles eram presos e eram levados para as arenas, onde eles eram colocados no meio de animais, tinham que lutar com animais, e coisas das mais absurdas, né? E aí ele foi um grande perseguidor dos cristãos. E aí tem duas versões. Uma versão diz o seguinte: Nero queria reformar Roma, e tinham bairros que eram bairros populares, com casebres e coisa e tal, mas ele não tinha como tirar esse povo todo de lá. Então ele fez o seguinte, ele tocou fogo lá, ou mandou alguém incendiar, e deu culpa para os cristãos. Então ele resolveu dois problemas ao mesmo tempo, ou seja, incendiou a cidade, a parte pobre, 2, 3 bairros da cidade, e pôde construir uma Roma moderna, e ao mesmo tempo ele atiçou a raiva dos romanos em relação aos cristãos. Essa é uma versão. A outra versão diz que nada disso aconteceu. Isso é bobagem, até porque no dia que Roma pegou fogo, ele estava num outro lugar, enfim. Então nós temos informações contraditórias, bastante. Bom, de novo, você tem informações contraditórias, algumas delas são falsas. Percebe que coisa impressionante isso. Desde a antiguidade, nós já estamos envolvidos com notícias falsas e que muitas vezes constroem a própria realidade. E se a gente for para diante, por exemplo, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, tem muitas informações falsas que foram ditas, o inimigo fez isso. Uma delas que eu lembro, da Primeira Guerra Mundial, os soldados alemães foram acusados de jogar crianças contra os muros. E aí isso rebelou toda a população da época. E, na verdade, depois se deu conta de que isso era uma mentira. Foi comprovado que era uma mentira. E aí, na Segunda Guerra Mundial, quando o nazismo entrou na sua fase mais, né, de maior auge, então não se acreditava logo que eles estavam matando os judeus, porque o pessoal falava, não, na Primeira Guerra Mundial a gente já fez uma acusação e não foi verdadeira. Vai ver que agora é a mesma coisa. De fato, não foi. Então, a mentira, a falsa notícia, né, ela nunca é boa. Então, a gente poderia voltar bem para trás, mas eu acho que esses exemplos já mostram para nós, né, que onde tem ser humano, tem mentira. Essa que é a grande verdade, né? Onde tem ser humano, tem mentira. Essa é a grande verdade. E ela se torna hoje muito mais grave, porque hoje nós vivemos nas mídias sociais. Eu, particularmente, acho que as mídias sociais são fantásticas, né? Eu estou muito feliz em poder pegar, ou seja, o computador, o smartphone, e fazer contato com as pessoas que eu conheço em qualquer parte do mundo. Isso é maravilhoso, nem sempre foi assim, né? Mas, por outro lado, de novo, o ser humano usa, especialmente essas mídias sociais modernas, para dissipar as mentiras. Na verdade, é isso. Então, aqui eu fiz uma pesquisa, e não tem uma pesquisa que a gente diga assim, todo mundo concorda com isso. Cada instituto faz a sua pesquisa e ela sai um pouquinho diferente. Mas a gente pode achar que, ok, isso aí é mais ou menos assim, né? Não dá para dizer isso é matemático, mas isso faz sentido sim. Então, o Twitter seria das mídias sociais
onde os fake news estão muito, muito presentes. Depois vem o Google, embora que agora você sabe que o Google toma muito cuidado com essas fake news, né? E a própria empresa busca tomar cuidado, mas nem sempre ela consegue. YouTube também, quando a gente quer subir um vídeo no YouTube, né, como essa aula que eu vou subir depois, né, às vezes eles geralmente perguntam, escuta, tem conteúdo impróprio para crianças, essas coisas assim, então eles ficam vigiando para ver se o sujeito não coloca alguma coisa falsa, mas mesmo assim continua, né, escapando. Instagram, né, se a gente olha assim, um pouquinho para a política brasileira, né, tem muitas pessoas importantes que se comunicam por meio do Instagram, nem fazem mais, muitas vezes, entrevista, coisas assim, mas por esse meio se comunicam. E aí também tem espaço para colocar afirmações, né, que não são verdadeiras. O Facebook continua sendo um dos grandes meios, né, de divulgação de notícias falsas, verdadeiras também falsas, e principalmente o WhatsApp, que é o mais popular, eu acho que a gente mais usa. Então, por um lado nos ajuda e por outro lado tem pessoas mal intencionadas que acabam colocando notícias falsas ou mentiras e muitas vezes, ingenuamente, as pessoas acabam acreditando. Eu quero ver um outro vídeo agora. Deixa eu só ver se eu consigo localizar aqui. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Fake news. É esse aqui mesmo. Esse aqui é bem interessante, é de um jornal, Estado de Minas, e ele explica para nós como é que funcionam as fake news. Bom dia, Bruno. Se tem uma coisa que se espalha mais rápido que o coronavírus, é a desinformação sobre ele. Mas pouca gente tem noção do perigo que isso traz. Eu sou o Fred Botrel e fizemos este vídeo para entender como você pode ajudar, compartilhando apenas o que for verificado sobre a pandemia. Os estudos já comprovaram: notícias falsas se espalham 6 vezes mais rápido do que as verdadeiras. Isso ocorre porque, normalmente, as informações são tão absurdas que apelam diretamente para as nossas emoções. No susto, de repente, as pessoas já compartilharam, não deu nem tempo de verificar. Mas quando a gente está falando de um tema como o coronavírus, é preciso ter muito cuidado. 27 pessoas morreram intoxicadas no Irã depois que beberam álcool adulterado, acreditando em informações falsas de que as bebidas alcoólicas ajudam a curar o novo vírus. E um momento como esse, em que se sabe pouco sobre por quanto tempo e como o vírus vai se espalhar entre os países, é natural sobressalto. Mas as autoridades de saúde em todo o mundo já alertaram. Muita calma nessa hora. O risco da desinformação é real. E neste caso, chega a ser surreal o tanto de mentiras que as pessoas compartilham. Alguns exemplos. É fake que o Bill Gates ou a CIA obtiveram a patente do coronavírus em 2015. É fake um texto que manda beber água quente para evitar o coronavírus. É fake que produtos importados da China podem conter coronavírus. É fake que vitamina C e limão combatem o coronavírus. É fake uma mensagem em vídeo que diz que o álcool gel não funciona como forma de prevenção contra o coronavírus. Funciona assim. Essas duas últimas são muito bons exemplos para entender por que passar adiante esse tipo de mensagem não verificada é um grande problema. A Anvisa reforça que a lavagem de mãos com água e sabão e o álcool gel 70% são o procedimento padrão mais recomendado na literatura médica para a prevenção de infecção, não somente pelo coronavírus, mas também por outros agentes patogênicos. Esse é o procedimento adotado em serviços de saúde e preconizado por toda a literatura sobre o tema. Sabe o que não tem na literatura? Uma indicação de que a vitamina C combate o coronavírus. Então, se você acredita nessas duas mensagens, você vai tomar a vitamina C e não vai usar o álcool gel. Aumenta o risco e a vulnerabilidade. Não passar adiante esse tipo de mensagem é fundamental para as pessoas conseguirem atravessar essa crise. A desinformação tem o potencial de acelerar a propagação de doenças e novas epidemias. O próprio alarmismo que decorre desse tanto de mensagens já é um problemão. Se não tem indicação para que pessoas sem sintomas comprem máscaras, por exemplo, você vai lá e compra para estocar, quando alguém que realmente precisa usar a máscara vai procurar, pode não encontrar. E o risco de epidemia com isso aumenta. Mais do que nunca, é preciso sempre
desconfiar quando as mensagens forem absurdas, do tipo beber água sanitária para evitar o coronavírus. Recorra a fontes confiáveis de informação, como sites de notícias, com profissionais treinados para apuração e verificação das histórias. Existe uma coisa no jornalismo chamada responsabilidade jurídica. Quando eu escrevo um texto ou faço um vídeo como esse, eu, que sou jornalista, estou aqui, colocando a minha cara e o meu nome, assinando esse negócio. Quando você recebe uma mensagem sem assinatura, mas compartilhada por alguém em quem você confia, não tem como ter certeza de que essa pessoa verificou se aquilo ali é correto. Links para sites confiáveis e matérias assinadas por profissionais que existem de verdade são um bom antídoto. Além disso, neste caso de saúde pública, é claro, tem um trabalho ágil e preciso dos portais oficiais do Ministério da Saúde e das Secretarias de Saúde do seu estado e da sua cidade. Para terminar, uma lista do que levar em conta quando receber uma mensagem dessa. Número 1. Verifique se o site é verdadeiro. Não tem site? Me ajuda aí. 2. A notícia tem data? É recente mesmo? 3. A notícia é assinada? Por quem? 4. Desconfie de notícias bombásticas. Compartilhe com a cabeça. Não compartilhe com o fígado. Aliás, esse vídeo é muito bom se você compartilhar. Esse nosso trabalho faz parte do canal de vídeos explicativos do Jornal Estado de Minas. Ou para entender. Para mais vídeos como este, acesse o nosso canal. Muito bem. Bom, aqui tem uma outra questão, né, que é bem conhecida, né, que tem robôs que são programados, que simulam o próprio comportamento humano para difundir determinadas informações e também para valorizar determinadas informações existentes, né. Eu não sei, para mim já aconteceu diversas vezes, eu acho que para vocês também, quando a gente entra em determinado site ou determinado acesso, aí vem esse negócio aqui, né, eu não sou robô, para a gente dizer que, de fato, né, eu sou um ser humano como tal. Ou essa aqui ainda, que é bem mais sofisticada, às vezes eu levo tempo para acertar isso aqui tudo, mas tudo bem, né? Na verdade, o que o site quer? Ele quer saber se não é um robô que está entrando, né, para influenciar ou para buscar determinadas questões. E nós sabemos que no Brasil, no atual momento, existem muitas pessoas que, inclusive, têm esquemas bem sofisticados de robôs para curtir. Então, se, vamos dizer assim, se o site ou a mensagem de alguém tem tantos milhões de seguidores, não significa, obviamente que não, que seja isso. Quantos desses são robôs? Às vezes saem estudos bem interessantes sobre esse assunto, dizendo, olha, que fulano e tal tem tanto percentual são robôs. Então, na verdade, é uma coisa que nem existe. As pessoas se impressionam, o meu site só tem tantas curtidas, e o do outro fulano tem tantas curtidas a mais, mas talvez o teu site não tenha robô, e o do outro tem tantos robôs. Isso aqui é um problema bem grave. Hoje em dia, a gente precisa considerar, né, nesse contexto como um todo. Aqui, ó, a gente aos poucos está chegando mais para a parte do final. É tão grave essa situação que o site G1, né, criou um serviço de checagem. Não sei se depois vocês podem dar uma olhada na internet. É fato ou fake. Então, eles analisam todas as notícias que são bombásticas, né, e analisa se isso de fato é um fato ou é um fake, né? E isso é importante. É tão forte esta questão das fake news que alguns jornais e tem, como é que eu vou dizer, institutos que fazem isso continuadamente com profissionais, como o outro vídeo falou, com profissionais sérios, que nem o G1, a gente pode gostar ou não gostar da linha editorial dele, tudo bem, mas ele é um jornal que tem por trás uma instituição, uma pessoa jurídica, alguém que tem nome, e alguém que nem o outro vídeo falou, que manda informações ou repassa informações, né, e você nem sabe quem é esse sujeito. Tá, ele pode se colocar como jornalista, como doutor, como engenheiro, como químico, enfim, seja lá o que for. A gente não conhece. Então, em vez de repassar, a gente devia checar primeiro. O que muitas pessoas não fazem, mas o que a gente precisa fazer, né, para não estar ajudando na disseminação
de um determinado produto, né? Eu tenho outro vídeo aqui, que é alguém traduzido dos Estados Unidos, tudo bem, mas ele é um vídeo, eu gostei bastante dele quando eu vi ele, então por isso eu tô usando esse vídeo. Deixa eu só ver se eu acho ele. O que aconteceu aqui comigo? Ah, agora eu vou achar, sim. Ele fala mais sobre mídias sociais, né? Acho que é bem interessante. Bem-vindo ao Redes Sociais em Linguagem Simples. As redes realizam coisas, seja para mandar uma carta ou iluminar a sua casa. As redes é que possibilitam isso. Para ir de Chicago a Santa Fé, precisamos ver a rede de vias para chegar até lá. Vemos que Chicago é ligada a St. Louis, que é ligada a Dallas, que é ligada a Santa Fé. As redes de pessoas podem ajudar a encontrar emprego, fazer amizades e namorar. Você sabe como funciona. Bob é seu amigo, ele conhece Sally, e o Joe, um amigo dela, tem um emprego para você. Essa é uma rede de pessoas, uma rede social. O problema com redes sociais no mundo real é que a maioria das ligações entre as pessoas não são visíveis. A sua rede pode ter muito potencial, mas só tem valor pelas pessoas e ligações que podem ser vistas. Esse problema está sendo resolvido por um tipo de site chamado site de rede social. Esses sites permitem ver as ligações que estão ocultas no mundo real. É assim que funciona. Você cria uma conta grátis e preenche o seu perfil. Depois, procura pessoas que conhece. Quando acha alguém, você clica num botão que diz adicionar como amigo. Então você e essa pessoa criam uma ligação no site que outros podem ver. Ela é parte da sua rede e você é parte da rede dela. E o bom é que você pode ver quem os seus amigos conhecem e quem os amigos deles conhecem. Você não é mais um estranho e fica mais fácil entrar em contato com eles. Isso resolve um problema, porque a sua rede tem oportunidades escondidas. Os sites de rede social tornam visíveis essas ligações entre as pessoas. Como um mapa de estrada, eles mostram a rede de pessoas que podem ajudar você a chegar ao seu destino, seja um emprego, um namorado ou um bom lugar para morar. Sua rede fica mais útil. Esse foi o Redes Sociais em Linguagem Simples. Tá bom, obrigado. Na verdade é uma propaganda, mas eu achei ela bem interessante e bem explicativa, né? Sobre como funciona as redes sociais, ou mídias sociais, tanto faz, dá na mesma, né? Bom, vamos lá então. O que são mídias sociais? Ou redes sociais, né? Dá na mesma coisa. São todos os tipos de aparatos analógicos ou digitais utilizados para transmitir textos, imagens, áudios, para uma massa heterogênea, ou seja, para muita gente diferente e indeterminada. A gente não sabe para quantas pessoas vai a informação que nós estamos divulgando. Tá? Então, hoje, como o vídeo que a gente viu há pouco mostrou, todos nós estamos conectados com uma infinidade de outras pessoas e temos a possibilidade de fazer conexões mais infindáveis ainda. E muito da nossa vida, claro, ela acontece pela rede social. E isso eu pessoalmente acho isso maravilhoso. Né? Então nós hoje formamos uma rede, alguns dizem assim, uma teia. Você sabe aquela rede de pescar, mais ou menos, e uma coisinha está ligada à outra, mais ou menos isso aí. O mundo seria uma rede enorme, onde uma pessoa está ligada com a outra, ou se não está ainda, ela pode se ligar. Então essa seria, ou mídias sociais, rede social, tanto faz. Né? Para nós isso são sinônimos. Né? Então nós temos uma infinidade de possibilidades de comunicação, e todos nós temos como nos conectar, enfim, com aquela pessoa, empresa, enfim, ou entidade que nós queremos fazer determinado contato. Aqui eu também achei um dado bem interessante, né? Como eu já falei anteriormente, né? Diversos sites apresentam diferentes resultados da pesquisa, depende muito do enfoque da pesquisa deles. Mas eu achei interessante, né? Ele coloca mais ou menos o que a gente viu antes, que hoje o WhatsApp é o aplicativo mais usado. Depois o Facebook, Instagram, Messenger, Twitter e assim por diante. Então, olha só nessa pesquisa aqui, todos nós temos acesso a todas essas redes sociais
E muitos outros aplicativos ainda. Eu não sei quantos vocês usam, eu não uso muito disso aqui. WhatsApp, Facebook, Instagram praticamente não uso, o Messenger um pouco, e é mais ou menos por aí que eu fico. Aqui não tem o canal do YouTube. Exatamente, né? Vocês podem perceber que a grande maioria dos brasileiros, né, eles estão na rede social. E o WhatsApp, claro, é o mais procurado, porque ele é o mais simples, mais acessível, vamos dizer assim. Olha aqui. As mídias tradicionais, físicas ou digitais, mas pessoas jurídicas, ainda são as mais confiáveis. E aquilo que aquele vídeo falou. Bom, se tem uma notícia que é muito bombástica, onde é que eu vou pesquisar? Eu vou pesquisar em portais, em sites, para ver se isso aí confere. Eu sei que o portal Terra também tem um serviço de checagem, para ver se é fake news ou não. Todos os jornais, todos eles, o Globo, o Correio Brasiliense, Zero Hora, Correio do Povo, o Sul, se a gente vai para o centro do país, todos esses jornais que são pessoas jurídicas, eles são lugares confiáveis onde a gente pode pesquisar. Pelo menos mais confiáveis. Por exemplo, não sei se você gosta ou não gosta, mas também tanto faz, né? Como exemplo, por exemplo, o Jornal Nacional. Ele pode ter uma tendência ideológica. O Jornal da Record pode ter uma outra tendência ideológica, e tem. Mas eles são instituições que vão, de repente, a mesma informação, eles vão tratar de uma maneira um pouco diferente, mas dificilmente eles vão colocar fake news. Muito dificilmente. Porque eles seriam pouco inteligentes. Isso significa que se alguém começasse a divulgar fake news, se tornaria um meio não confiável. E aí, quem vai assistir um meio não confiável? O que eles têm, sim. E aí, se você vai para site de jornais online, tem muito na internet. Vamos supor assim, só para dar um exemplo, né? Tem um site aí que eu acho que é o Antagonista. Ele tem uma visão mais assim de direita conservadora. E ele olha para as notícias, mas por esse prisma. Tem um outro site que eu acho que é 247, que tem uma visão mais de esquerda. Então ele olha a informação por esse prisma. É claro que o antagonista vai olhar para tudo que acontece e vai fazer as suas escolhas, segundo aquilo que ele acha mais importante. O 247 vai olhar para todas as informações e vai fazer as suas escolhas, a partir daquilo que ele acha que é mais importante. Então, muito dificilmente eles falam inverdades. Eles falam informações, né, que a gente pode logo entender, claro, você está dando aquele toque porque você tem esse pensamento ideológico. E você está dando esse toque porque você tem este pensamento ideológico. Mas então eu acho assim, o que a gente pode fazer é distinguir um cara que faz uma abordagem ideológica do que alguém que fala inverdades. Lembra que eu comentei antes dos dois colegas de vocês? Eles tinham uma determinada visão e olham o mundo a partir dessa visão e está tudo bem, não tem problema nenhum. Mas um sabe que a visão dele é essa e outro sabe que a visão dele é essa. Não é que um queira ter a verdade e diga para o outro, não, a tua fala é uma fala mentirosa. Consegue entender? Então, eu acho que é isso que a gente precisa compreender dentro desse negócio de fake news. As pessoas têm essa visão e eu pessoalmente não vejo problema nenhum nisso aí. Eu converso com todos os lados a partir do momento que eles queiram conversar. É claro que eu tenho a minha percepção filosófica, né? Mas eu acho que a gente, como ser humano civilizado, a gente precisa dialogar. E o diálogo é um melhor caminho e está tudo bem, né? O problema da fake news é que ele coloca mentiras e diz que aquele sujeito que pensa diferente dele é que está falando inverdades. Então, isso é um grande problema. Por isso, quando nós podemos checar essas informações, né, nas mídias, que são pessoas jurídicas, seja o portal que for,
nós temos mais segurança. Então, os jornais, revistas, emissoras de TV, como eu falei, pode ser esta, pode ser aquela, tanto faz. Né? Emissoras de rádio, vale a mesma coisa. Né? Agências de notícias, portais de notícias e tal, isso nos dá um pouco mais de segurança. Sempre tentando entender que tem pessoas, jornalistas, comunicadores, que têm uma leitura mais assim ou mais assado. Mas, a partir disso, não dá para dizer que são pessoas que repassam falsas informações. Né? Bom, nós estamos chegando aqui já perto do final da aula. Então, assim, eu quero falar, assim, brevemente sobre cultura de consumo. O que é cultura de consumo? Bom, o que é cultura? A palavra vem do latim, cultura, né? E tem diferentes significados. Eu vou fazer uma leitura naquilo que nos interessa dentro do nosso tema fake news, mídia e cultura de consumo. Né? Então, é um recorte que eu faço de todo o significado de cultura, que é imenso. Né? A cultura é formada por valores, aquilo que é considerado certo ou errado. E aí nós entramos na questão que a gente estava falando há pouco, né? Certo ou errado. Crenças, no que a pessoa acredita ou não. Não, a minha religião diz isso, ou a minha crença diz aquilo, está tudo bem. Mas a pergunta que a gente faz, agora pensando em termos de academia, tudo bem, por que você acha que essa verdade faz sentido? Ou aquilo que eu já perguntei para vocês no outro dia. Por que você acredita na verdade que você acredita? Porque a verdade que você tem como verdadeira, de fato, é tão importante para você. Você já fez uma análise? Ou o que a gente acaba fazendo? Simplesmente aceitando e reproduzindo aquilo que é colocado para nós. Eu acho que isso é bem importante, a gente se perguntar, eu faço isso, né? E por isso eu estou sugerindo para vocês mesmo, mas esse é um papo de nós com a gente mesmo, de se perguntar, escuta, por que as verdades que eu tenho, por que as minhas verdades são tão importantes? Qual é o fundamento das verdades que eu tenho? Olha, isso dá uma reflexão muito bacana. Aqui, os nossos gostos, a música, a gastronomia, e aí se a gente entrar um pouquinho na cultura, nossa, a gente vai ter assim, né? Cada cultura tem a sua gastronomia. Por exemplo, a cultura portuguesa tem o seu jeito de gastronomia, a cultura italiana tem os seus acentos, a cultura germânica tem, a cultura afro tem, a cultura árabe tem, a cultura japonesa tem, enfim, né? E as pessoas, via de regra, gostam dessa gastronomia que é a partir da sua origem. Como nós hoje vivemos num país, né, numa aldeia global, onde nós nos misturamos com todas as culturas, a gente acaba provando, né, no caso da música e da gastronomia, de outras culturas, o que eu acho que é extremamente rico e importante para nós. Né? Costumes, práticas sociais. Aqui eu lembrei de uma coisa hoje de tarde, o modo como a gente se veste, nós já falamos sobre isso, mas eu não sei se eu já falei sobre isso, mas aqui, ó, uma pergunta para vocês, especialmente as gurias. Não sei como acontece na cidade de vocês, mas nos últimos casamentos que eu fui, eu acho que a entrada da noiva na igreja não tem mais, absolutamente, não tem mais nada a ver com a realidade da mulher no mundo de hoje. Como é que é o modelo tradicional? Não sei se é assim com vocês, depois vocês podem até me dizer. O noivo espera lá na frente, lá no altar, toda a igreja cheia lá no altar, lá na frente, e normalmente a noiva demora mais, e aí sempre tem um padrinho xarope que vai tirar um sarro do noivo, vai dizer que ela não veio, que ela fugiu com o outro, que ela foi embora, e muitas vezes o noivo fica nervoso, fica inseguro, porque já passou 5 minutos, já passou 10 e a noiva não vem, mas de repente, todo mundo levanta, a noiva entra, com quem? Com o pai dela. A noiva entra, o pai dela leva ela até na frente do altar e entrega ela para o noivo. O que aconteceu? O pai, que é um homem, pega a filha e entrega para o outro homem, diz, bom, agora é contigo, cara. Percebe como tem por trás deste símbolo
e eu acho que as pessoas não se dão conta disso, um simbolismo machista danado. Parece que a mulher, no caso a noiva, sai das mãos de um homem e vai para as mãos de outro homem. Por que a gente não podia criar alguma coisa diferente? Sei lá, a família entra em conjunto. Por que não isso? A família do noivo está lá na frente, a família da noiva entra, e os dois se encontram, sei lá, no meio do corredor, e aí se cumprimenta, aí todo mundo vai junto até lá na frente. Sei lá, estou pensando agora num ritual. Mas, olha, pessoal, pense nisso, né? Do jeito que nós vivemos, com a independência da mulher, e a gente quer igualdade entre homem e mulher, então, muitas vezes, os costumes, a gente vai repetindo, sem se dar conta do que isso significa. Com a vestimenta, é mais ou menos a mesma coisa, né? Hábitos, atitudes comportamentais, cuidados com a higiene, as pessoas praticamente repetem e muitas vezes passam de pais para filhos. Aqui, ó, essa penúltima lâmina. Cultura de consumo é quando os valores, o modo de vida e os bens de consumo concretos ou simbólicos, ou seja, eu compro alguma coisa ou eu tenho uma marca que eu compro, na roupa que eu compro tem uma determinada marca, e dependendo da marca, a roupa acaba sendo muito mais cara, e de repente eu pago isso porque eu quero uma roupa dessa marca, né? E são mediados pelo mercado, né? Os sujeitos constroem e reforçam a sua identidade nessa cultura consumindo as marcas. O status e o sucesso que o sistema dispõe. Então, se eu uso, não sei, determinado celular, determinado carro, determinada roupa, enfim, então isso quer dizer que eu sou uma pessoa que é vista como mais importante pela sociedade. O que eu acho o seguinte, sei lá, cada um faz o que quiser do seu dinheiro, é claro que sim, né? Mas a pessoa deve ser valorizada pelo que ela é, como ser humano, pela sua essência, e não pelos bens de consumo que ela tem. Acho que tem que valorizar o sujeito pelo que ele é, como pessoa, pelo seu caráter e assim por diante, né? Enfim, mas isso está dentro da nossa cultura de consumo. Aqui uma última questão, consumo e consumismo. Acho que é importante a gente fazer uma diferença, né? O que é o consumo? Aquisição de bens físicos, digitais ou serviços que satisfazem certas necessidades e que nós precisamos. Todos nós consumimos, mais ou menos, enfim, cada um com seus gostos, né? Mas todos nós consumimos. Consumismo, que está dentro aqui da cultura do consumo, seria a aquisição de bens físicos, digitais ou serviços, pelo que simbolicamente representam, os valores sociais e não pela necessidade desse produto. Então, sei lá, eu vou comprar um determinado produto porque isso vai me dar mais status. Eu não preciso desse, mas eu vou comprar porque aí vou me sentir mais importante. Ok, novamente, cada um faz o que quiser com o seu dinheiro e consome aquilo que ele acha que deve existir. Mas dentro da cultura do consumo, nós temos essas ideias. Pessoal, mais um videozinho que eu quero ver com vocês. Agora eu tenho que entrar aqui, que ele fala sobre consumo e consumismo. Fala galera, chegamos em mais um vídeo de atualidades para vocês. E esse assunto foi sugerido num dos nossos vídeos anteriores, e o tema é consumo e consumismo. E aí, será que você sabe a diferença entre consumo e consumismo? No consumo, a compra está diretamente relacionada com as necessidades ou sobrevivência. Já no consumismo, quem adquire não precisa e o produto não tem utilidade imediata. Em alguns casos, o consumismo pode ser considerado doentio, quando o ato de comprar está ligado à ansiedade e também insatisfação, onde nesse caso o consumo se torna realmente uma compulsão. Voltando um pouco na história, para entender melhor sobre esse assunto, a tendência pela compulsão tem suas origens após os eventos da Revolução Industrial, onde os processos de produção e circulação de bens foram potencializados. Com esse avanço, as pessoas se distanciaram do conhecimento em relação aos meios de produção e se tornaram alienadas. E está justamente na alienação a principal dimensão do consumismo, ou seja, compra desvinculada da necessidade e desconhecimento entre relação de valor de compra e também de uso. Nós podemos destacar também, historicamente, a possibilidade de poder,
já que por muitos anos o consumo era privilégio das classes mais ricas. O desenvolvimento econômico, juntamente com a produção e a publicidade, nivelaram atualmente os desejos de crianças e também de adultos. A criação e a valorização de padrões de comportamento, de sucesso e também de vida bem-sucedida, reforçados e apresentados pela mídia, faz com que pessoas de classes sociais distintas tenham as mesmas vontades e o investimento de esforços para adquirir bens que não precisam. E sobre esse assunto, é muito importante também a gente discutir a questão de consumismo, especialmente em crianças e adolescentes. Como se sabe, o consumo infantil vem crescendo rapidamente, além das propagandas que fazem despertar o interesse pelos produtos nas crianças, ao fator onde os pais são facilmente influenciados e perdem totalmente o controle em relação aos pedidos e exigências dos próprios filhos. A época de Natal, por exemplo, é onde o consumismo infantil mais aparece. As lojas ficam lotadas de pais saciando os pedidos de seus filhos. A orientação deve vir por parte dos adultos, onde a criança é ensinada sobre limites e também a se fazer a pergunta: eu realmente preciso disso? Nessa faixa etária é normal a fase de aceitação de grupo, competitividade e desejar os produtos que todo mundo tem, aumentando assim o consumo em uma forma de inserção social, onde a criança necessita de tais brinquedos, passeios, roupas e sapatos específicos por influência de um determinado grupo. O consumo consciente e responsável pode ser ensinado a essas crianças, independentemente da idade, além de ensiná-las a adquirir produtos de qualidade e também de acordo com as necessidades, a fim de não desperdiçar, mas sim de economizar dinheiro. E também o valor passado de pais para filhos é essencial. Se o pai, por exemplo, for consumista, provavelmente o filho seguirá os mesmos passos. Já se o pai for econômico, o filho futuramente saberá administrar, planejar e investir naquilo que for fundamental. Algumas medidas podem ser tomadas quando o assunto é consumir. A primeira delas é justamente saber dizer não. Ensinar as crianças que antes de gastar o dinheiro é preciso ganhá-lo. Então explique, por exemplo, o valor do trabalho. Deixa participar de momentos em família, como ir ao supermercado, por exemplo. E antes de sair para as compras, fazer anotações com a criança do que estão realmente precisando e também deixar elas mesmas administrar e negociar pequenas compras. Mas e aí, você sabe como se tornar um consumidor consciente? Consumir não envolve apenas a aquisição de produtos. É relacionado também ao que consumir, por que consumir, como consumir e de quem consumir. Claro que também entra o uso e também o descarte do produto adquirido. O consumidor consciente visa não apenas a satisfação pessoal, mas também a sustentabilidade. Prescreve as consequências de seu consumo de forma positiva e minimiza o impacto na sociedade, no meio ambiente e em suas relações sociais. A forma de consumo consciente pode ser praticada no dia a dia, em pequenos gestos. Portanto, a conscientização não se trata de fazer sacrifícios, mas sim de ter consciência do que se pode mudar, mesmo que seja gradativamente, em hábitos que são onerosos para a sua vida, mesmo que seja gradativamente, nos hábitos que acabam prejudicando a sua vida, de outras pessoas e também do planeta e no âmbito geral. Então é isso, galera. O que você achou desse nosso assunto de hoje? Tem mais coisas para acrescentar? É só comentar aqui embaixo para a gente poder manter essa discussão. E também, se você tem assunto para os nossos próximos vídeos, comente aqui embaixo, que a gente está selecionando e com certeza um dia a gente vai fazer um vídeo da sua sugestão. Bom? Muito obrigado, moço. Muito bem. Estamos indo para o final. Então, cultura do consumo. Como é que a gente pode perceber isso nos nossos dias, a partir do que a gente já falou, do que o vídeo disse, né? Eu acho assim, sempre penso que o cartão de crédito é uma evidência muito grande da cultura de consumo que a gente tem. O sujeito pode comprar, gastar o salário que ele ainda não ganhou. Então, ele precisa ter uma educação financeira muito grande. Mas como nós não temos educação financeira no nosso contexto, isso não é alguma coisa assim habitual na cultura brasileira, então muitas vezes as pessoas acabam se perdendo, né? Consumos de marca, determinadas marcas representam determinada felicidade. Se eu não tiver isso, então eu não sou feliz. Se eu tenho, eu sou feliz, mas logo essa felicidade passa e eu preciso comprar outra coisa que me faça feliz, enfim, né? E consumo de mídias sociais, aí que está a nossa questão, né? Informações, fake news, emoções. Então, esse fato da gente estar ligado demais, digo a gente como sociedade brasileira, às mídias sociais, demais, porque, na verdade, a gente está consumindo isso. A gente precisa disso, para talvez não pensar na gente mesmo. E aí nós entramos
no fato de muitas vezes valorizar essas manchetes bombásticas que nos chamam a atenção, que mexem com as nossas emoções. Porque estar presente nas mídias sociais o tempo todo aciona a nossa emoção. E a gente praticamente talvez não consiga mais viver sem as nossas emoções. Eu escrevi no final do mês passado um artigo para o jornal aí acho que é de Lajeado, Informativa do Vale, e exatamente falo um pouco sobre isso. Eu vou mandar para vocês via e-mail, depois para vocês darem uma olhadinha. Tá, pessoal, então, para terminar mesmo, a última lâmina, eu tenho uma sugestão de um filme para vocês. Ó, um pensamento que ele falou que eu achei incrível, né? O segredo do sucesso é conquistar o que o dinheiro não pode comprar. Incrível isso, né? Tá aqui, ó. É um filme brasileiro, e quando eu olhei a primeira vez, o título é interessante, Vendedor de Sonhos. Eu sei que tem um livro que tem esse mesmo título. Agora, eu não sei se o livro se o filme se baseou no livro. Mas o filme é muito bom. Vocês não têm noção, né? Ele faz a gente pensar na gente mesmo. Cabe um de nós pensar em nós mesmos, né? Então, se vocês quiserem um filme super cabeça, mas cabeça mesmo, né? Dê uma olhada nesse filme. E, em outras palavras, ele diz para nós também, olha, aproveita a cada momento que você tem. Porque talvez esse momento que você tem, ele não acontece mais.